Glória a Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Eu quero ler um versículo para vocês aqui, para nós, né? Que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, ó: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Pronto. Aqui está dizendo, guardai-vos dos cães. Não é curioso, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, que ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? A Bíblia está dizendo aqui, ó, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos falsos obreiros. Então esses cães não são cachorro, não. São aqueles cães que voltam ao próprio vômito. Lembra do Provérbios? Em Provérbios está escrito, e Pedro repetiu, como diz um verdadeiro Provérbios: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojeiro de lama. O que acontece isso, irmão? Por que acontece? Acontece porque Satanás enviou nas igrejas um espírito do engano, um espírito malicioso, mau, que está no coração de alguns pastores e de alguns obreiros. Veja só o que está dizendo aqui: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Mal, pega essa palavra. Pessoas que têm um coração maligno. Ele está pregando o evangelho, está usando a palavra, mas o espírito que está nele é maligno, é mau. E nós temos a Bíblia afirmando isso. Quando Paulo disse que os ministros da injustiça se transfigura em ministro da justiça, ou seja, o diabo pregando o evangelho. Ele diz, isso não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, Satanás pregando o evangelho no mundo. O Senhor Jesus fez uma parábola dizendo que um certo homem plantou uma vinha e veio de noite o inimigo e lançou a semente do joio. Então, se Jesus escolheu os seus para pregar o evangelho, você acha que o diabo ia deixar isso barato? Ele também enviou os dele para anunciar também o evangelho paralelo. Um evangelho que o Senhor Jesus disse que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Agora veja aqui, meus irmãos, no início do evangelho, aonde muitos apóstolos ainda estavam vivos, Paulo já escreveu isso. Guardai-vos dos cães. Aí você pode dizer, não, irmão, mas aí ele está falando da circuncisão, está falando dos obreiros do judaísmo. Sim, também. Mas ele está dizendo, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros que transtornam o evangelho. Em Gálatas, Paulo disse isso. No capítulo 1, do verso 6 e 7, Paulo diz que eu maravilho que de tão depressa vocês passaram de um evangelho para o outro evangelho, ao qual não é outro, mas alguns transtornam o evangelho de Cristo. Alguns obreiros transtornam. Por quê, irmãos? Isso já estava acontecendo desde o início. Mas havia uma certa rejeição, até mesmo pela orientação da palavra de Deus. As igrejas ainda se precaviam de muitas coisas. E quando aparecia um mau obreiro, ele era banido do meio da igreja, de tal maneira que começaram a sair e abrir suas próprias igrejas, porque não era aceitável a sua doutrina na igreja aonde o Espírito Santo ainda estava pregando.
Mas hoje, as grandes igrejas, as maiores, as principais, já se corromperam todas. Por isso que o Senhor vem brotando umas pequenas igrejas e uns pequenos irmãos que muitas das vezes não são nem reconhecidos. Estão brotando agora um remanescente, tentando manter a sã doutrina, tentando guardar a palavra como ela é, porque as igrejas grandes, irmãos, já está toda pervertida. Uma das maiores igrejas que pregava a doutrina é a igreja que eu estou hoje. A igreja pentecostal Deus é Amor. O evangelho na Deus é Amor já está pervertido. Você já vê, hoje você não vê mais pregar doutrina na igreja Deus é Amor. Ninguém fala mais, irmãos, da santificação do corpo. Ninguém prega mais isso. É só bênçãos e revelações. Então, meus irmãos, as grandes igrejas, Satanás já convenceu. Já convenceu. Alguns que ainda estão se mantendo, alguns têm um remanescente, que ainda estão mantendo na doutrina, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Eu, particularmente, se for para mim ir para uma igreja mundana, ou pregar um evangelho de aceitação das coisas do mundo, eu já vou logo beber cachaça, desviar, fazer o que o diabo gosta. Porque se for para mim fazer o que o diabo gosta dentro da igreja, eu faço logo lá fora. Muitos estão dentro da igreja fazendo o que o diabo gosta e achando que vão para o céu. Meu irmão, não se engane. A Bíblia diz, não erreis. Tudo que o homem plantar, também ceifará. É. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Se você está na igreja, mas não aceita mais a doutrina, você está desviado, meu irmão. Ó, o crente que não lê a Bíblia, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer na oração, não tem força para jejuar, está desviado, irmão. Está desviado. Por quê? Porque o que alimenta a nossa alma é a leitura da palavra. O que queima a nossa carne é o jejum. É nós ter prazer nas coisas de Deus e estar envolvido com as coisas do Senhor. Quando você perde o prazer das coisas de Deus, você está desviado. Quantos crentes estão desviados dentro da igreja? O que mantém o nome deles ali como crente é a ceia. Eles vão lá tomar ceia, são crentes. Nas igrejas que tinha doutrina antigamente, né? Porque tem umas aí que não convém nem citar, que isso nem igreja é não. Então, meus irmãos, a aceitação das coisas mundanas na igreja está grande. O povo está aceitando o pecado dentro da igreja, irmãos. Por exemplo, irmãos, pelo amor de Deus, a igreja que aceita o segundo casamento, eu conheço pastor que fundou a igreja com o segundo casamento, irmão. A mulher dele viva. E a igreja dele está cheia. Está cheia. O Senhor Jesus deixou bem claro que qualquer que deixar sua mulher e casar com outra comete adultério. A Bíblia diz que a mulher está ligada à lei do marido enquanto o marido viver. Morto, porém, o marido, ela está livre para casar com quem quiser. E isso é de ambos os lados. Agora, o cara separa da esposa, abre um ministério e enche de crente lá dentro ouvindo o quê, irmão? Pelo amor de Deus. A igreja abriu as portas para o adultério, abriu as portas para o mundanismo, de modo geral, a vaidade de todos os tipos. Abriu as portas para a política. Os crentes são torcedores de futebol. É crente corintiano, palmeirense, santista. Os crentes estão mundanos, irmãos. E não estão percebendo que estão sendo enganados por Satanás. A Bíblia diz, vigiai e sede sóbrio. Eles não têm mais uma mente sóbria.
Não estão mais vigiando. E quem é que está por trás? Pedro diz, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ó, o diabo está passando a mão, está levando de rede cheia para o inferno. Por quê? Porque querem conforto da carne, querem fazer os seus bel prazer. Eles querem satisfação da carne. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. As palavras, irmão, hoje, que era que o tempo que está apertado. O tempo está apertado. E hoje as palavras na igreja era para ser palavras só de correção, de repreensão, como disse Paulo a Timóteo. Repreende, exorta, corrige. Prega a sã doutrina, tem cuidado. Mas não, irmãos. Eles estão andando no embalo das igrejas neopentecostais. Que só prega que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. A Bíblia diz, irmão, nós sabemos que Deus não ouve a pecador. Mas se alguém o teme, faz a sua vontade, não é só temer não. Tem que temer e fazer a vontade de Deus. A esse ouve. Vocês não percebem que estão na contramão da palavra? Estão na contramão da palavra, irmãos. Aqueles que têm a aceitação das coisas mundanas. O evangelho para ele agora é uma chacota. Pregar doutrina para muitos crentes é motivo de zombaria. Estão fazendo do evangelho, irmãos, como diz o ditado, estão pisando. Estão fazendo de gato e sapato. Estão ignorando toda a sã doutrina. E acham que estão salvos. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus é santo. A Bíblia diz para nós andar, ser santo em toda a maneira de viver. Em toda a maneira de viver. Você tem que ser santo, irmão. Separado do mundo, separado do pecado, vigiando na mente, vigiando no coração, vigiando nos olhos, vigiando com a boca, vigiando com o corpo todo. Porque agora o seu corpo é para ser apresentado diante de Deus como instrumento de justiça e não como instrumento de iniquidade. O teu corpo agora é santo, é separado para Deus. A Bíblia diz para nós andar como Jesus andou. Jesus, ele é o nosso modelo de vida. É a ele que nós temos que se espelhar. Ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Nós temos que aprender do Senhor. Aprender com o Espírito Santo. Tudo e todo o ensinamento que contraria as sãs palavras da Bíblia, irmão, é pecado. Aí, se você lê hoje em uma igreja, por exemplo, veja só, isso aqui, ó. Quanto tempo faz que você não ouve a leitura desse versículo aqui, ó? 1 Pedro 3,3, que diz assim, ó. Vem falando das mulheres, né? E o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joia e de ouro, na compostura de vestidos. Quanto tempo faz que você não ouve esse versículo na igreja? Que a mulher não deve andar igual um pavão, toda enfeitada. Compostura de vestido. Hoje os decotes é assim. É bem assim. Desse tamanho. Sem nada por baixo. Às vezes só um pequeno sutiã que só tem uma fitinha no meio e fica o resto aqui tudo aparecendo. Estão na igreja.
mostrando todas as curvas do corpo, se sensualizando. Aí se eu pregar aqui contra uma coisa dessa, aí sabe o que vão dizer? Vão dizer que eu que sou carnal, que eu que fico olhando. Ah, irmão, você que é malicioso, fica olhando para as irmãs. E elas que estão praticando lascívia, não é culpada não. Culpada é eu que vejo. Hã? Irmãos, se nós não entrar pelo caminho da verdade, pode ter certeza, salvação não tem não. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não vir pela verdade, meu filho, você não vai para o céu por lugar nenhum. Não vai. Você não entra no céu por lugar nenhum. Lembra da parábola que o Senhor fez? Quando o rei saiu para olhar os convidados, ele saiu para ver os convidados. Aí viu um lá que estava com as roupas, que não tinha sido ele que tinha dado. Ele olhou para ele e disse, amigo, como foi que você entrou aqui? Aí a Bíblia diz que ele emudeceu. Se tu não tem as vestes adequadas para estar nessa festa. Você está vendo, meu irmão? Você não se revista do Espírito Santo, não. Se revestir de Deus. E se você não vai se revestir de Deus, com brinco na orelha, batom na boca, cabelo pintado, com roupa curta, com roupa mostrando as curvas do corpo, você nunca vai se revestir de Deus desse jeito aí, não. Você vai se revestir de pomba-gira, de demônios. Porque aí a casa está varrida e adornada para o diabo. Você tem que estar preparada para o Senhor, não para Satanás. Quando você se enfeita todinha com as coisas que a Bíblia proíbe, porque eu vi aí, tem uma pastora, uma grandona aí, que eu não posso falar direito, uma que não tem cabelo, a cabeça é raspada. Ela disse que usar batom não é pecado, não. Roubar é pecado. Então, irmão, eles estão igual os católicos. Pecado é só matar, roubar e adulterar. Porque lá eles pregam que o adultério é pecado, só que faz, né? Então o que acontece? Usar bijuteria não é pecado, não. Contrariando a palavra de Deus que diz, o enfeite delas não seja. O que está escrito lá? É não é sim. É não seja. 1 Timóteo 2. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Paulo também exorta a decência. Eu vou até ler. Pode ter que alguém assista aí. Pode ser que alguém assista. E nunca ouviu falar disso. E eu vou mostrar aqui dentro da palavra para que você não seja enganado, meu irmão. Pra você não ser enganado, minha irmã. Veja aqui, ó, capítulo 9. 1 Timóteo, versículo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajos honestos, com pudor e modéstia, não com tranças. O que eu estou vendo, irmãos, nas igrejas, as irmãs indo para a igreja de trança. Pega o cabelo, faz uma trança só. Irmãos, aqui está dizendo não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos. Tá vendo? Não pode fazer trança, irmãos. Porque a trança, ela vem das deusas do mar. Ela vem daqueles demônios que tem as suas cabeças representando cobras. Cheia de trança, cada trança daquela é uma cobra. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, não com tranças. Por que as irmãs fazem trança? A Bíblia não está dizendo não. Irmão, se você contrariar a Bíblia, o que é que você quer? A Bíblia diz que no julgamento abriu-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. Sabe qual foi os livros que abriu? Abriu esses livros aqui e o livro das obras. Foram abertos. Tá? E tudo que você fez está escrito lá no memorial de Deus. Aí vai bater, o Senhor vai fazer o julgamento. Jesus nos diz, eu a ninguém o julgo, mas a palavra que eu vos tenho pregado. O Senhor vai pegar
a sua vida e comparar com as Escrituras. Você acha que não é assim? Vai ser assim, meu irmão. O Senhor vai pegar as nossas obras todinha, da nossa vida toda, e comparar com as Escrituras. Se o nome não tiver no livro da vida, já não precisa nem comparar, porque você já não está lá. Mas, se você tiver com o nome no livro da vida e as suas obras não bateu com as Escrituras, o Senhor Jesus, ele é justo. Ele não vai levar um crente que sofreu, pagou o preço, que se humilhou, que chorou muito para alcançar a sua salvação. Aí vai salvar um que vivia no pecado, no adultério, na vaidade, no engano, na mentira. Não, vai ser comparado com as Escrituras. Aí chega lá, as irmãs usavam trança todo dia, ia para a igreja de trança. A Bíblia está dizendo, não com trança. Aí veja só o que está escrito. Quando ele lê aqui, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajos honestos. Honesto. Você acha que é um honesto uma mulher andar mostrando as coxas? É honesto? Uma mulher andar com uma calça leg mostrando as partes íntimas? Isso é honesto? Diante de Deus isso não é honesto não. Aqui está dizendo para as mulheres vestir com honestidade. Com pudor, modéstia. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestido precioso. Irmão, nós temos que cuidar da doutrina, porque as igrejas grandes não estão mais cuidando. As igrejas grandes não estão mais pregando a verdade. Estão pregando por ganância agora. Só pode ser por ganância. Ou já estão manipulados pelo Satanás. Porque não querem pregar a verdade, não querem nem sequer aceitar a verdade. Eu estou proibido de pregar em 2 igrejas. Proibido assim que eu digo, porque eles não deixam pregar. Em 2 igrejas da Deus é Amor. Fui cortado de pregar. Sabe por quê? Por causa da verdade. Aí, eu estou pregando em 2. Na segunda e na sexta. Só que as 2 aonde eu prego estão aceitando. Porque não é todos que se corromperam, né, irmãos? Não é todos que se corromperam. Tem uma boa parte ainda que aceita a verdade como ela é. E uma coisa é certa. No dia que o Senhor Jesus vier, ainda vai ter um povo servindo a Deus de espírito e em verdade. Porque ele fez a parábola das 5 virgens. E quando ele veio, as 5 virgens estavam com as suas lâmpadas cheias de azeite e estava com azeite em suas vasilhas. Então, quando ele vier, ele vai achar um povo santo ainda. Mas, tome cuidado, porque ele disse que 5 era prudente, mas 5 era loucas. Não vá para o caminho das loucas, não. Não vá, não. E se você entrar no caminho das loucas, qual é as loucas? As loucas é aquelas do nada a ver. Por quê? Se ela se pinta, se ela põe bijuteria nas orelhas, pince nos lábios, pince no nariz. Essas pessoas, irmãos, elas não têm força para orar. Não tem. Por isso que elas não tinham azeite. Não tem força para orar. Não tem força para ler Bíblia. Não tem força para jejuar. E como que buscar azeite? Não tem. Aí foram comprar. Azeite se vende? Azeite não se vende. Quando a Bíblia diz, aconselho vós que compre, né? Vestidos para que te vista, e colírio para que unja os teus olhos. Mas Isaías deixou isso bem claro. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. O preço é só o preço da humilhação. Você se humilhar na presença do Senhor. Não é comprar com dinheiro, não. Tá? Então, irmãos, quem se anda no mundanismo não tem força de buscar azeite. E são chamados de louco. Louco. Porque estão cuidando só desta vida. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Assim que Deus preparar, estarei gravando novamente. É porque aqui eu tenho uma grande dificuldade para gravar, irmãos. Aqui os vizinhos desligaram o som agora há pouco tempo. A minha esposa saiu com o Samuelzinho também, que
atrapalha um pouco, porque ele tem um autismo e ele quer muita atenção. Então, fica muito difícil para mim gravar, mas graças a Deus, hoje Deus preparou, estamos aqui. Eu quero dizer que eu não sou contra a ninguém. Eu sou a favor de todos que amam a Deus, de todos que amam o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, os cães não vai me enganar, não. Os falsos obreiros não vai me enganar, não. Pregadores da iniquidade não vai me enganar, não. Eu tenho a Bíblia aqui, ó. Tá? Para nós falar do Evangelho como ele é. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.